Uma coisa importante do que a gente busca fazer no nosso escritório, no nosso trabalho, é a adaptação do projeto com o contexto. Incorporar esses conceitos que faça sentido naquela cultura, né? O processo de reconhecer essa cultura e de traduzir essa cultura num outro olhar mais contemporâneo, né? Valorizando os elementos da arquitetura, valorizando a cultura própria, com esse olhar nos detalhes, nas proporções, na geometria, né? Fortalecer a nossa cultura. Minha escolha pela arquitetura sempre foi de uma forma muito orgânica. Meu pai é engenheiro, quando eu era pequeno a gente saía muito para obra e desde cedo ele me colocava para trabalhar com ele também. Sempre gostei de desenhar, né? Desde pequeno eu desenhava todo mundo na minha sala, fazia retrato das pessoas, gostava de música, fazia piano. Então eu nunca tive dúvidas que essa seria minha profissão. Na verdade, eu nunca tive uma outra opção. Comecei na UNB em 99, arquitetura. 2 anos depois eu decidi ir para Roma para complementar os estudos ali. Ampliar os horizontes, ver como que funcionava esse novo mundo, né? Eu nunca tinha ainda ido para a Europa. Então foi um contraste muito grande, né? Porque Roma e Brasília não poderiam ser opostos mais contrastantes. Primeiro uma cidade de 5.000 anos, né? E eu vim de uma cidade de 60, então eu já cheguei lá e perguntando que deu o setor de casas aqui, né? Então, assim, era uma realidade totalmente diferente, né? Os materiais eram outros, né? Brasília tem essa materialidade modernista, né? Um encantamento pela tecnologia, pela novidade, né? A gente veio com esse pensamento de um novo mundo, e lá era o velho mundo. Tudo que eles constroem, as construções, os palácios, são feitos para durar a eternidade. Essa vivência também, não só da arquitetura, mas também do lado urbanístico de uma cidade milenar, é muito enriquecedor. Aprender com os mestres ali, né, foi uma experiência muito rica. O Massimiliano Fuksas, ele foi meu mestre, nós trabalhamos lá no escritório dele por uns 6 meses. O Fuksas, ele tem uma visão muito contemporânea e futurista, tudo baseado numa geometria pura, geometria áurea, né, e dessas relações entre esses elementos geométricos para chegar numa proporção. Então, acho que essa forma de ver a arquitetura, né, de ver uma fachada, de ver uma planta, baseado nessas modulações, elas também me influenciaram muito depois, quando eu comecei a projetar de fato. Quando voltei para Brasília, eu acho que quando a gente sai, a gente se reconhece, né? Volta para casa e vê como somos diferentes de onde estávamos, né? Voltar para Brasília, voltar para casa, me trouxe esse conforto de me reconhecer brasileiro e brasiliense, né? Que a gente tem uma identidade muito diferente mesmo. Essa vivência livre dos pilotis. Os pilotis permitem você andar por todo o plano, por todo esse jardim, né? Que a cidade é um jardim. Meu pai tem uma construtora, comecei a trabalhar com ele novamente e foi um choque cultural muito grande. Primeiro que somos, mas éramos ainda mais pessoas de culturas diferentes. A realidade da vida do meu pai foi totalmente diferente da minha. Então, quando eu cheguei e ele começou a me
me botar, assim, me aterrar demais, e eu querendo, né, chegamos com aquelas ideias frescas lá do escritório, da Itália, como esse raciocínio, os materiais, ele falou, Samuel, isso aí não funciona não, viu? Isso aí você tem que lá na Europa isso aí funciona, aqui é outra realidade, eu acho que você tem que botar um pouco o pé no chão, eu acho que você pode fazer um concurso público, ver se dá uma estabilizada na vida, depois você vai fazer essas loucuras aí. E aí foi um processo complicado, porque, né, imagina eu jogar tudo fora, né, tudo que eu já tinha feito até então, até eu fazer meu primeiro projeto, que foi o meu apartamento, né, de uma forma assim, da forma que eu acredito, né. Então, o meu apartamento de Brasília, o da 308 Sul, na quadra modelo, foi a primeira experiência de trazer um projeto realmente com a cara da cidade. Assim. Trabalhar com Samuel, do meu lado, eu acho que é uma dádiva. Eu tenho que agradecer isso, que eu acredito que poucos pais profissionais tenham esta oportunidade de ter do lado um filho com talento, né, inegável, que eu admiro muito, né? E eu confesso que aprendi muito com ele a respeitar a arte da arquitetura, né? E acredito que com a minha experiência, né, de 50 anos de engenheiro, ele também tem conseguido absorver bastante conhecimento da área técnica, né? Eu sempre procuro mostrar para ele, são 3 letras, FFT, que é forma, função e técnica. O arquiteto que conseguir esses 3 pilares nos projetos, que é aliar a técnica com a forma e com a função, que é importante, aí você tem um projeto perfeito, o que é muito difícil, e aí é que, às vezes, há o grande confronto, né, de ideias, de execução, de técnica. Meu processo criativo ele funciona muito em casa, no ócio, né? Eu acho que quando a gente está realmente sem essa obrigação de fazer alguma coisa, eu acho que o meu processo ele funciona mais na liberdade de criação. E às vezes eu fico em casa sem fazer nada, vendo TV, e de repente eu pego o meu caderninho, caneta, lápis, começo a desenhar alguma solução, aí quando essa solução vem, né, que eu acho que a solução ela vem de um processo de memória, né? Algo te resgata uma memória que funciona para aquele produto ou para aquele projeto, né? Então, acho que por isso que é muito importante ser curioso, né, sobre tudo na vida, porque quando a gente tem essa curiosidade de ver, de entender como as coisas funcionam, as soluções vêm, né? E isso vira quanto mais você usa essa associação, mais ela vem, né? Então, acho que a criatividade ela é sempre retroalimentada. Eu não tenho nenhuma pretensão de querer construir algo totalmente novo e diferente, né? A minha objetivo é sempre estudar o passado e fortalecer o que existe. E a casa acontece de uma forma como se fosse uma árvore, né? Toda de madeira, um telhado de barro, então uma sensação na natureza que a gente encontra mais leve. Então, acho que quando você fala de verdade, é de tentar entender como esse material ele é sentido na natureza, né? Então a madeira para mim tem uma sensação de ser uma coisa leve, a gente vê nas árvores, né, naquelas galhadas, então isso pode ser traduzido na arquitetura dessa forma. Fazer uma pedra flutuante é anti-intuitivo. Ele não é um revestimento, assim, a pedra é o muro, assim, então existe todo esse trabalho de já se pensar na espessura suficiente para esse muro fazer uma fundação para aquela casa inteira. É um sistema estrutural, né? A minha relação com os clientes acontece na primeira reunião, quando a gente entende o mundo dele. Quando você projeta uma casa, quando você projeta algum escritório, você tem que projetar um sonho que a pessoa tem ali. Então ela tem um desejo que vai além das necessidades. Então, além de estabelecer o programa, é tentar interpretar qual desejo
do cliente que está por trás e materializar de acordo com a cultura de cada cliente. A primeira premiação que a gente recebeu foi com a Casa 28, que foi uma premiação internacional no IDA, que é a International Interior Design Association, em Chicago. Eu nunca tinha tido essa pretensão de me inscrever numa premiação, mas eles nos convidaram para colocar essa casa que estava tendo uma repercussão muito grande, né? Saiu praticamente todas as revistas, né? Mais de 40 países, enfim. Tava uma repercussão, eles falaram, olha, eu acho que sua casa merece estar nessa premiação. Eu me inscrevi e acabamos levando, né? Eu e meu pai, a gente foi para Chicago. Hoje meus pais moram lá, né? Foi o primeiro projeto que eu fiz com meu pai. Ela tem uma particularidade de ser uma extensão da paisagem. Ela está no meio de um terreno árido e com a cara do cerradão. Ela no meio do cerrado, perto de uma mata nativa. Então a ideia era que a casa fosse uma extensão dessa paisagem e que representasse Brasília, tanto na arquitetura, uma releitura da arquitetura modernista, mas traduzida de uma forma contemporânea, e que também tivesse uma relação com aquele contexto natural do cerrado. O piso da casa, ele tem a cor da terra vermelha. Ele é ladrilho hidráulico, que traz essa sensação de terra, né, de elemento de cimentício. Então ela adquire algo que é muito brasileiro e ao mesmo tempo cosmopolita, internacional. E uma linguagem propriamente brasileira e brasiliense, principalmente. O projeto da 105 Sul, desse meu novo apartamento, ele veio num momento de vontade de mudança mesmo. É um apartamento feito pelo Hélio Shoa, nos anos 60, e esse apartamento, ele lembra muitas soluções que o Lúcio Costa empregou nos prédios do Parque Guine, no Rio de Janeiro. Então, os cobogós cerâmicos, né, que são raros na cidade, só o projeto que tem do Hélio Shoa, que tem esses cobogós, tem na 105 e na 305 Sul, e uma planta de apartamento mais art déco, né, inspirada numa arquitetura carioca art déco. E é interessante perceber assim, como a divisão dos espaços dentro de um apartamento, de uma casa, ela muda totalmente a sua vida. Então, de uma forma muito sutil, né, a arquitetura ela elabora a vida das pessoas. E o apartamento, por ter esses cobogós, né, maiores e de terra, ele se confunde muito mais na paisagem. O cobogó, ele meio que some e parece uns concretos flutuantes que molduram a paisagem. Então, eu acho que ele tem elementos artísticos que tinham que ser explorados mais. Eu não queria um apartamento que negasse o que o Hélio Shoa fez. Eu quis que ele pegasse toda a essência e fortalecesse o que ele pensou. A gente tem outro projeto agora mais social. Estamos fazendo um edifício em Samambaia, aqui em Brasília, que são 48 apartamentos de 2 quartos, uma suíte, que lembram essa arquitetura modernista de Brasília, e será um prédio muito mais acessível. E, ao mesmo tempo, todos os apartamentos são vazados, ventilados, tem janelão, né? E tem uma qualidade de vida que a gente quer trazer também para o entorno, para que as pessoas tenham esse sentimento também de pertencimento, né? Esse prédio é uma concepção que eu acho que Samambaia merece, porque se não há arquitetos que tenham a coragem de mudar o conceito de uma construção para deixar de ser igual a todas as outras, nada muda.
design de produto deu início com essa curiosidade de restaurar as peças. Eu tive esse mestre, que é esse amigo meu, o João Carlos, que me ensinou tudo de mobiliário modernista. Então ele que me olhava, ó, Samuel, isso aqui tem uma feira, tá vendendo essa peça, tem um leilão que tá vendendo aquela. E ele me ensinava, junto com o Sidney, que tem uma galeria Renome aqui de Brasília, como restaurava esses produtos, como que era o tecido, como que era a tapeçaria, como que era a espuma, como que era tratada a madeira com goma laca, como que era o tipo de pintura no aço. Então esse processo de restauração trouxe essa curiosidade e esse amor, essa paixão pelo design. E quando eu comecei a desenhar projetos de interiores, para fazer os projetos para meus clientes, às vezes não tinha uma peça que eu gostaria para eles. Meu primeiro cliente foi o Carlos, de São Paulo. Ele pediu para fazer uma estante. Foi minha primeira peça que eu fiz, uma estante de livros para um quarto de hóspedes. Uma coisa super banal. E eu falei assim, deixa eu fazer essa aí então. É uma coisa muito simples, né? Só precisa de definir alturas, um sistema de estruturar e pronto. Então foi quando nasceu a Estante Carlos, que é meu primeiro produto, em homenagem a ele. Então o Alex Colantônio da revista Casa me chamou para fazer uma matéria sobre essa estante, colocar como uma referência na revista. E isso me deu um estímulo para continuar fazendo outras peças. Então comecei a desenhar mesas, bancos, mesas laterais, que são peças mais simples, pois envolve somente altura e uma estrutura para se estabilizar. Não envolve ergonomia, que é um outro conhecimento que exigia. Essa primeira coleção de mesas eu coloquei em nome da minha família inteira. Minha mãe, meu pai, minhas duas irmãs, a Jamília, a Thaís, e honrando minha família, que sempre me apoiaram em tudo, né, na vida. Então, a produção das minhas peças, ela começou num processo totalmente artesanal. Até porque eu acho que é o processo natural de qualquer designer. Você não começa já com uma indústria. Primeiro que você tem que aprender primeiro a fazer o design, depois alguém que confia nele. Então, a gente tinha uma equipe de serralheiro, de marceneiro, tapeceiro, né, que eu já usava para restaurar minhas peças. Então, quando você tem uma cadeira, duas coisas, para um cliente específico, que eu colocava nos meus projetos, né, exclusivamente peças para dar uma personalidade também para o projeto, para ter uma coisa meio que única, né, para cada cliente. E nesse processo os clientes começaram a gostar, as pessoas começaram a gostar, de que iam na casa dos clientes. Foi quando a Denise Zuba, né, da Quadra, que eles estavam abrindo um showroom novo, e estavam fazendo uma curadoria de mobiliário brasileiro, e eu já tinha mostrado as peças para o Felipe, que é o filho da Denise, e ele gostou, e como a Clarissa Schneider, que estava fazendo a curadoria das peças, ele mostrou para ela, e ela gostou. Ela falou, vamos fazer uma reunião aqui com a Clarissa, porque aí você conversa com ela, que ela quer entender um pouco mais de você, porque ela nunca ouviu falar de você. E aí a Clarissa Schneider veio para Brasília fazer uma reunião com a gente, ela foi super legal, e ela falou assim, olha, acho muito legal essas peças. Acho que pode produzir de uma forma industrial, porque aqui na Quadra, na loja, não pode ter um produto artesanal, porque o cliente quer uma padronização, ele quer olhar a peça e ter exatamente o que ele está olhando. Não pode ter um ferrinho um pouquinho mais torto, uma tinta que não seja perfeita, porque o artesanal ele é imperfeito. É a indústria que faz essa padronização. Então, eu sugiro você ter uma indústria por trás. Nisso eu fui atrás de uma indústria que pudesse fazer uma boa serralheria, porque minhas peças são basicamente serralheria e marcenaria. Mas a marcenaria era muito simples, então a serralheria que envolvia as dobras, as soldas, né, para tudo ficar sem nenhum resquício de solda, para ter uma perfeição, né, dos desdobramentos das estruturas. Então assim, precisa ser um bom serralheiro. E a Estúdio Mais é uma fábrica que eu já conhecia há muitos anos, que fazia os clássicos do design. Charles Imes, essas poltronas modernistas, Bauhaus, eles já faziam, né, de muitos anos isso. Desde a época da Forma, uma loja ali dos anos 70, 80, que vendia esses clássicos. Eles toparam, eu mandei para eles falaram assim, olha, gostamos, né, porque eu acho que tinha muito a ver, muita sintonia com os produtos que eles já produziam. E era uma forma de renovar também um pouco essa linha de produtos que eles tinham. Então eles toparam imediatamente, também porque a gente já tinha ancorado uma loja grande que estava nascendo, e ele sabia que também outras poderiam
gostar desses produtos. Então a gente ficou desenvolvendo toda a coleção. Então aproveitei esse sim aí dos dois e comecei a desenhar outros produtos. Falei, agora eu vou colocar várias peças novas aí no mercado. Hoje eu penso o design para uma vida muito prática. Entendo que as pessoas moram hoje em apartamentos com espaços menores, espaços reduzidos. Então, o fato de produzir peças leves para não pesar esteticamente o espaço. Então, se você tem poucas peças pesadas, elas já pesam totalmente. Se você tem peças mais leves e suaves, o espaço ele está mais limpo, mais leve. Então, por um lado, tem essa questão estética. Por outro lado, uma preocupação também com a sustentabilidade de materiais. Então, todos os nossos produtos têm pouco material. São dimensionados, o aço é dimensionado com o mínimo de material possível que garanta aquela estabilidade da peça. A madeira tem a mínima espessura possível que garanta um apoio de braço confortável. E todos os elementos, isso eu puxei com meu pai, que é essa visão da engenharia técnica, que todos os elementos constituem o funcionamento da peça, que é para não ter nada ornamental, nada que pode ser retirado. Encontrar soluções de uma forma mais ágil e de uma forma mais prática e com beleza, né? Que é um terceiro elemento de busca de proporção, que aí entra o lado italiano, de entender dentro daquele objeto qual é a proporção e a relação que ele tem com a geometria. Eu uso muita geometria para criar os produtos, quadrado, círculo e a relação. Então, se você entra no meu computador e vê meus desenhos dos produtos, são os sketches com essas referências de proporções de cada geometria. Então, a peça ela tem uma orientação geométrica muito forte. É muito difícil escolher entre arquitetura e design. A arquitetura é um processo muito mais elaborado em termos de equipes, né? Envolve outros prazeres. Você tem principalmente a relação com o cliente na criação do produto. Ele define, ele dá rédeas, né, para como que aquilo ali vai desenrolar. O produto era mais solitário. A resposta você tem se as pessoas estão querendo esse produto ou não. A arquitetura não. Você tem uma cultura de uma outra pessoa que vai interferir na sua criação. Então os dois têm prazeres. Um te dá uma liberdade e o outro te dá uma interação. Eu pretendo continuar com as duas coisas. O que me move como arquiteto e designer é conseguir dar forma às emoções. Cada fase da vida nós temos emoções, vivemos coisas, né? Vivemos perdas, vivemos ganhos, sorrimos, choramos. Eu acho que a peça ela acaba sendo um pouco uma forma de você extravasar o produto, a arte, você extravasa essa emoção e de alguma forma ela te salva ali. Ela é um reconhecimento da sua alegria e ela é uma recompensa nas horas que você não está tão alegre. Então eu acho que acaba sendo como água, né? Um pouco vital para quem tem esse tipo de vida.